treinou grandes clubes, então está dirigindo o Corinthians, ele não está enquadrado aqui, não conhece, mas a nível de nome, é um nome de peso. Se vai solucionar, se vai resolver o problema é outro, mas... Em cima de técnico, está falando do Passarella, o Luiz Cocasa, lá do centro, um abraço, obrigado pela participação. Ele pergunta, qual o melhor técnico que você trabalhou? Olha, hoje que eu acompanho, que eu trabalho, mudou muito a maneira dos técnicos trabalhar. Eu trabalhei com técnicos mais aquele tipo paizão, né? Formiga, excelente, um pai, o seu Zé Duarte, que já faleceu, eu posso considerar como meu segundo pai, porque ele me pegou lá dentro da minha casa, e eu tive passagem muito boa dentro do futebol com ele. Apesar de levar ele na conversa, né? Que você falou que falar de outro loirinho, né? Não, mas não levou ele na conversa. Quando ele bateu o olho, ele viu que não era, não é esse o garoto. Então ele me levou porque eles precisavam de jogador e o pessoal estava falando que eu tinha qualidade, né? Mas ele também o estilo paizão, né? O técnico que fez alguma diferença a nível tático, para mim, foi Zagallo, que todo mundo critica, todo mundo fala. Foi o único técnico que eu vi com algumas coisas diferentes dentro do futebol. Só que a fama de retranqueiro dele faz jus, porque ele treina time para jogar na frente, na hora do jogo só coloca para jogar atrás. Não, vamos esperar, porque vamos ver como é que vai ficar. Então não tinha coragem de colocar o time na frente. Né? Ailton Lira está conosco aqui. Nós temos uma matéria muito especial para mostrar do Ailton Lira. Podemos soltar a matéria então aí, Lalo? Você vai comentando para a gente aí a sua participação, então, no jogo da despedida com o Pelé. Já no ponto? Bom, enquanto não sai a matéria, rapidinho, fala para a gente aí. O Osmar Ruivo ligou e pergunta o seguinte, gostaria de saber o que você acha do Gil e da transferência dele para a Rússia. Eu nem sabia que ele estava indo para a Rússia, o Gil? Eu gosto do futebol do Gil. É um jogador que, desde quando ele surgiu ali dentro do Corinthians, ele teve uma participação muito boa. E hoje, dentro das estrelas ali que foram colocadas, ele está meio apagado, né? Mas ele não deve nada para aqueles jogadores que foram contratados, não. Rapidinho, o Sérgio de Mello pergunta o seguinte, é verdade que o Leão é um cara mau caráter? Você já teve algum problema de relacionamento com ele ou com algum jogador? Você já falou, mas com ele? Olha, o caso do Leão é um caso... Vocês sabem alguma coisa da vida do Leão? Ninguém sabe, Ninguém né? sabe. Ele é uma pessoa honesta. Reservada, né? Ele é uma pessoa honesta. E às vezes o honesto, ele é entendido de outra maneira. Eu converso muito com jogadores que conviveram com o Leão. Todos eles falam bem do Leão. Quem jogou contra, quem não conhece ele, às vezes critica algumas atitudes dele. Mas os que jogaram com ele diz que é o companheiro, o que ele fala à risca, e como profissional ele podia não gostar de ninguém. Mas se o treino era 8 horas, 7 horas ele estava no campo. Então é cumpridor das obrigações, honesto, às vezes é criticado, às vezes o honesto não é bem olhado dentro Mas quem não é criticado, né? Qualquer tipo de atividade. Então o que eu posso falar do Leão é isso. Vamos às imagens então, Ailton Lira, do jogo com o Pelé. Essa foi a declaração de despedida do Pelé no dia, né? Antes de começar o jogo, né? Teve uma despedida dele. Então esse jogo aí foi nos Estados Unidos, é isso? Foi Está tentando entrar a imagem lá, vamos lá. Nos Estados Unidos. Aí Rildo, que jogava lá com ele, o Carlos Alberto, Beckenbauer, Beckenbauer, o Quinalha, o centroavante da Itália. Aí está começando o jogo. O time de camisa branca era o Santos. Nossa. Quem que fez esse gol? Reinaldo. Fez 1-0 pro... Aí foi 1-0, foi... depois o Pelé empata, né? Aí aconteceu que estava terminando o primeiro tempo e o Pelé ia jogar o primeiro tempo pro Cosmo e depois ia jogar o segundo tempo. Quem fez aquela falta lá? Aquela entrada. Foi Alfredo Mostarda. É o Alfredo, é isso mesmo.
Olha lá, Não, foi o Mostarda. O Zé Mário é o 5. Zé Mário. Que entrada, hein? Tinha cartão amarelo na época, não? Aí era jogo de festa, né? Mas a entrada não foi de festa, não. O Pelé. Aí, o Pelé. Aí. O Leilão aceitou o gol, Lira? Mas aí que eu falo, nesse lance, o Hernani estava ventando muito, o Hernani estava arrumando a barreira. Aí o Pelé foi e bateu. Deu pra notar, aí o Hernani né? pegou e começou a falar assim, tá arrumando a barreira. Vai lá, manda o juiz anular. Até o juiz estava vibrando, todo mundo, o estádio inteiro, o país esperando o Pelé fazer um gol. Do Pelé. Aí você está arrumando a barreira e o juiz vai anular o gol dele. Sabe quando? Essa aí é a mãe do Edinho, né? A Rose. A Rose, Esse foi ano de 1977. 77. Né? Aí era o gol do empate, então. Isso. Carlos Alberto, né? Era uma filial do Santos, o Cosmos, né? Olha lá o repeteco da falta. Na realidade era uma filial do Santos, né? Tem muito ex-jogador do Santos no Cosmos. Não foi indefensável. Chegou atrasado na bola mesmo, né? Ele estava bem no outro canto da barreira aqui, ó, orientando. E o campo lá, Ailton Lira, como que é? Maravilhoso? Aí era o gramado sintético, né? Não Aí você era grama, Lira, é o sintético. Ailton Lira aí. Para variar, foi o primeiro que foi chamado a atenção. Né? Era o meu temor, viu? Quando você chegava para dar o combate, eu ficava do outro lado lá. Rubens Feijão. Esse era craque. Esse neguinho era esperto. Então, aí a escalação foi o seguinte, então, o goleiro foi o Hernani, lateral direito. Hernani, Fausto, Joãozinho, Mostarda. E Neto jogou de lateral esquerdo. Neto. Olha o Ailton Lira, o 13. Passeando em campo. Zé Mário, só andava, né, cara? Festinha, né? Correndo. Zé Mário, Carlos Roberto. Isso, e você? Eu. Aí jogou Batata. Rubens Feijão e Reinaldo. Isso. Naquele jogo, o Santos perdeu para o Flamengo no Morumbi de 1-0, que o Zico fez o gol. Você estava naquele jogo ou não? Campeonato Brasileiro? Acho que 79, 80. Foi? Não, ele já tinha saído. Já tinha saído, né? já. Tinha saído. O Rubens Feijão era um craque ou não? Qual que era o defeito dele, na sua opinião? Que ele não... Não, mas ele, no Santos ali, ele não se fixou muito, né? Depois ele foi jogar mesmo, foi no Bangu, né? Que o Castor de Andrade levou ele para lá. Ele jogou muito tempo no Bangu, muito bem. Em 79, Ailton Lira, o São Paulo decidiu com o Santos. Você estava naquele jogo que o Zé Sérgio empatou aos 45 minutos ou não estava, né? Não, ele estava suspenso, porque foi o campeonato de 78 esse daí. Foi decidido em 79, tá. mas foi o campeonato de 78, que foi exato. depois da Copa do Mundo, que ele foi o campeonato acho que mais longo que teve, que o Paulista, que teve acho que quatro turnos, né? E ele terminou em 79. Então, você estava suspenso nessa final Daquele por lance causa daquele jogo do Corinthians Morgado. e Santos. Que eu quis do aquele do Morgado. Morgado. Como que foi a história? Conta pra como gente. foi? O Santista lembra muito disso, daí aquela cena da sua expulsão. Foi, eu estava, o cartão amarelo era acumulativo, né? Tomava uma partida, 3, uma partida, depois mais 3, 2 partidas, mais 3 partidas. E eu já estava com o segundo da terceira fase, ia ter que ficar 4 partidas de fora. E ele me deu, eu comecei a reclamar com ele me deu o cartão amarelo. Aí eu falei, agora você está satisfeito, né? Já me tirou dos jogos. Você tomou o cartão porque ele marcou pênalti? Foi na hora do pênalti? Não, foi um lance perto do banco do Corinthians.